Olá a todos, uma excelente manhã, tarde ou noite, conforme o horário que esteja assistindo. Bom, hoje é um tópico aqui bem interessante. União estável é igual a casamento? É igual? Pois é. Todo mundo tem na cabeça, quase todo mundo tem na cabeça, que união estável é igual a casamento. Mas união estável não é igual ao casamento. E não entendam, não interpretem mal. Não é que a gente considere diferente. É que algumas coisas acontecem dentro do nosso direito que tornam a importância da união estável reduzida às vezes, tá? Vou explicar e vou dar um conselho. Primeiramente, a gente tinha diferença, para vocês terem uma ideia, inclusive, do recebimento de herança. A união estável, a princípio, a lei determinou que se equiparava à comunhão parcial. E, até hoje, se equipara se nada diferente for pactuado entre as partes. Isso por quê? Porque pode ter a escritura pública de união estável. A escritura pública de união estável é algo essencial para quem vive em união estável. Já explico mais adiante. Inicialmente eu quero dizer o seguinte, vamos para o ponto 1. A união estável tinha diferenças inclusive na herança. Então, uma pessoa casada no regime de comunhão parcial e outra pessoa casada em união estável, havia diferença na herança. Mas isso o STF resolveu. Disse que é inconstitucional. Agora tudo é igual. Porém, ainda hoje, há problemas que dificultam quem vive em união estável. Primeiro problema, recebimento de pensão. Você pode pensar assim, mas eu vivo em união estável, estou com direito. Só que o que acontece? Nessas autarquias previdenciárias, geralmente para provar a união estável, você vai precisar apresentar documentos. E nós aqui na nossa lida diária do direito, no direito, né, a gente vê muitas pessoas não terem os documentos. São simples. E, aqui no Rio Grande do Sul a gente tem, por exemplo, o IPERGS, o IP, todo mundo chama de IP, mas o Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul, eles são um pouco mais rígidos nas exigências de documentos que o INSS. Mas eu vou ler a lista de documentos que o INSS pede. Ele pede que apresente alguns, tá? Mas muitas vezes a gente tem clientes que não tem esses documentos. E se casado fosse, ou tivesse a sua união estável registrada, não passaria por esse problema. Então entenda bem, o que a gente quer advertir aqui, o maior objetivo desse vídeo é fazer com que você vá registrar a sua união estável. A gente não tem nada contra a união estável, mas registra a sua união estável, para não passar por esses problemas depois. Olha o que o INSS pede de documentos. Você precisa apresentar alguns só. Se não me engano, são três documentos. 3 documentos tem que apresentar. Declaração do imposto de renda do segurado em que consta o interessado como seu dependente. Muitas vezes não está como dependente na declaração de renda daquele que deixou a pensão. Certidão de nascimento de filho do casal. Isso se tiverem filhos em comum. Certidão de casamento religioso. Grande parte das vezes não casaram religioso. Testamento. Anotação em carteira de trabalho, livro de registro de empregados. Procuração ou fiança recíproca. Documentos relacionados a encargos domésticos que comprovam a existência de sociedade ou comunhão nos atos da vida civil. Uma conta conjunta. Muitas vezes isso não existe. Registro e associação onde conste o interessado como dependente do segurado. Uma pólice de seguro onde conste que a pessoa interessada é beneficiária. Uma ficha em instituição médica da qual conste o segurado como responsável.
por exemplo, ficou responsável no hospital durante uma internação. Documento que comprove compra e venda de imóvel pelo segurado em nome do dependente. Então, vocês viram, precisa apresentar ao menos 3 desses documentos, senão raras vezes as pessoas não têm isso. Ou tem um só, não conseguem provar a união estável. Aí vai ter que fazer o quê? Entrar com uma ação declaratória de união estável. Provar com testemunhas, fazer... vai ser uma complicação totalmente desnecessária. Por isso que não se pode dizer que a união estável é igual a casamento. Ela não é. É um outro instituto. E se ela não tiver uma escritura pública, você pode ir num tabelionato reconhecer a sua união estável. Mas se não tiver isso aí, você vai se incomodar quando dá morte do seu companheiro. Outro problema que dá também, que é bastante comum, é quando morre o companheiro, para provar a união estável, havendo herança. Na maior parte das vezes, você vai precisar ingressar com uma ação declaratória de união estável, o que, em face da lentidão da justiça hoje em dia, leva muito tempo. Então você, às vezes, vai ficar anos para conseguir receber sua herança. Complicadíssimo, né? Complicadíssimo. Então, para que você que está vivendo em união estável vai seguir vivendo assim depois desse vídeo? Corra para registrar essa união. A gente quer facilitar as coisas para vocês. Então, advertimos hoje sobre esse problema. Peço que deixe o curtir no vídeo, tá? Isso nos ajuda muito. Peço que vocês se inscrevam para continuarem recebendo notícias como esta, feitas, são notícias dirigidas especialmente ao público leigo, que não precisa de técnica nenhuma para entender o que aqui está sendo dito. A gente procura o palavreado mais fácil possível. E deixo um grande abraço a todos, fiquem com Deus e um excelente final de tarde, final de dia, uma abençoada semana a todos.